Olá, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estar mais um trimestre com vocês aqui para apresentar nossos resultados referentes ao segundo trimestre de 2023. Meu nome é Márcio Pena, sou diretor de Relações com Investidores do Médios. Nossa teleconferência será realizada em português e traduzida simultaneamente para o inglês. Para isso, basta selecionar o idioma desejado no botão Interpretação localizado na parte inferior da tela. For non-Portuguese speakers audience, please select the preferred language by clicking the interpretation button, which is located at the bottom of the screen. Junto comigo, tenho aqui o Israel, fundador e CEO do Melius, Gabriel Loures, diretor de Growth, e André Amaral, diretor de Estratégia, Shopping e Dados. Antes de passar a palavra para o Israel, gostaria de informar que esse evento está sendo gravado e, neste momento, todos os participantes estarão apenas como ouvintes durante a apresentação do Melius. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta clicar no botão de levantar a mão no Zoom. Tá? Os materiais foram todos arquivados na CVM e estão disponíveis no nosso site de Relações com Investidores. Israel, contigo. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos. Bom dia, time Cash 3 que está aqui presente também, todos os analistas e investidores. Mais um prazer aí falar com vocês. O tempo está voando, né? A gente fez o IPO ali em novembro de 2020 e hoje eu estava parando para pensar quantas vezes já nos estivemos juntos aqui. E foram trimestres de muito aprendizado, que a companhia se transformou de diversas formas, foram vários M&As. Crescemos muito forte a nossa parte de shopping ao longo dos últimos anos também. E agora é um momento diferente, um momento onde a gente foca na eficiência operacional da companhia, um ciclo que eu costumo comentar muito de sempre fazemos grandes ciclos de crescimento aqui no Melius, nessa história nossa de mais de 12 anos aí de vida. E também passamos algumas vezes pelos momentos de eficiência operacional, que é esse momento que a gente está vivendo no primeiro semestre desse ano. O time extremamente focado nessa missão. Então, vocês vão notar que o nosso papo aqui de hoje ele vai ser um update de tudo que aconteceu, mas o discurso ele permanece o mesmo, de ser mais eficiente, de reduzir custos e despesas, de negociar com fornecedores, de melhorar os nossos produtos para a gente conseguir fazer muito mais com menos recursos em marketing, por exemplo. Então, acho que a companhia está no caminho certo. Eu falei muito sobre ter a rédea na mão no último call também de resultados, e esse sentimento é cada dia mais verdadeiro. Então, acho que daqui para frente, do segundo semestre desse ano, a gente começa a colher de fato os frutos, né, de tudo que a gente fez no primeiro semestre, e eu gostaria de destacar algumas coisas, né? A primeira coisa foi a assinatura do SPA de Bankley, que colocou o Bankley nessa próxima etapa, né, de aprovação ali de Bacen e de CAD. Falando de CAD, ontem à noite, um pouco depois que a gente divulgou o nosso resultado, a gente recebeu a notícia da aprovação no CAD também, então é bom já dar essa notícia aqui para todos, caso não tenham visto. E fica mais essa etapa de Bacen para a gente completar a venda desse ativo e continuar focando cada vez mais aqui em construir um modelo de negócios asset light, focados aqui em Melius e nas demais companhias do grupo, né? O segundo ponto que a gente conquistou nesse primeiro semestre do ano foi começar, de fato, a extrair valor ali do acordo comercial com o BV, né? Então, já estamos abrindo contas e fazendo os cartões agora diretamente com o BV. O André vai falar um pouco mais hoje da atração desse negócio e o que a gente espera para o final do ano. Mas foi também um milestone, algo muito importante que a gente cumpriu no início desse ano e que vira a nossa página aqui, de fato, de parar de fazer os serviços financeiros de dentro de casa e com a ajuda do BV, um player que já tem bastante know-how nisso, a gente dá os próximos passos para escalar aqui a nossa penetração de serviços financeiros na nossa base de usuários atual. E uma terceira coisa que eu já falei aqui no início, mas e que a gente fez muito bem, foi justamente essa questão da redução das despesas, dos custos. Vocês estão vendo isso trimestralmente caindo aí nas nossas divulgações de resultado. Então, a gente está entrando numa estrutura de custos que é bem menor e que permite que a companhia continue investindo em P&D, continue crescendo.
E a gente vai para um segundo semestre do ano, onde nós teremos oportunidade de aproveitar ao máximo esse acordo comercial que nós fizemos com o BV, dado que a gente começou a abrir as contas e cartões há pouco tempo. E, além disso, a gente entra numa segunda metade do ano, que é sabido de todos, que é mais forte no e-commerce, não somente nacional, mas internacional também. E a gente vai surfar agora uma onda onde a gente vai ter uma estrutura de custos menor e, com isso, a gente chega na nossa missão do break-even. Break-even esse também que nós vamos falar bastante no Melius Day. O Márcio vai dar mais detalhes aqui no final. E além do break-even, no Melius Day, a gente vai trazer uma visão mais clara, de fato, do que esperar desse novo Melius para o ano de 2024. Sem mais delongas aqui, a apresentação hoje é, vai ser tocada aqui pelo Márcio, pelo Gabriel e pelo André. Eu passo a palavra aí para eles e volto no Q&A. Boa, obrigado, Israel. Prazer estar aqui, pessoal. Gabriel Loures, diretor de Growth. Pode passar uma página, por favor, para a gente começar aqui o material. Eu vou falar um pouquinho de shopping, tanto Brasil quanto internacional. Depois o André vai seguir falando de BV e dos nossos serviços financeiros. E, por fim, o Márcio vai comentar um pouco dos resultados financeiros em si, e do EBITDA da companhia. Tá? Falando de shopping Brasil primeiro, a gente segue, como o Sael comentou, com foco na otimização de margem. A gente tem sido muito consistente nesse trabalho de melhoria dos nossos indicadores de eficiência do Business Core. E a gente apresenta mais uma vez aqui um trimestre com incremento net take rate. A gente chegou a 2,3% no segundo trimestre de 23 versus 2,1% no segundo trimestre do ano passado. E a consequência desse trabalho de eficiência em todas as verticais é uma melhoria bastante significativa da margem do Shopping Brasil, que saiu de 13 para 19,9, crescendo 53% na comparação ano contra ano, apesar de uma queda pequena de 5% na receita. O nosso foco, como a gente tem falado, é na rentabilidade, na melhoria da rentabilidade do Business Core. Eu acho que esse resultado deixa isso muito claro. Esse resultado só é possível por três motivos. E eu queria falar um pouquinho desses motivos. Eu acho que o primeiro é o valor que a gente gera para os nossos parceiros no Business Core e que permite que a gente tenha take rates saudáveis, né? No papel de relacionamento com parceiros aqui que eu tenho, junto com o time comercial, fica muito claro para todos eles e nas nossas conversas a importância do Melius para gerar vendas qualificadas, né? Com custo baixo e vendas que de fato mexem o ponteiro e os resultados desses parceiros, né? A verdade é que a plataforma Melius ela é extremamente competitiva, num cenário que está cada vez mais crowded, né, de marketing e performance, com verbas cada vez maiores indo para o canal digital, e que aumenta o custo de clique, aumenta o custo de view dos mídias tradicionais de performance. E nesse contexto, o Melius é uma plataforma muito eficiente para gerar vendas com qualidade, custo baixo e muita relevância para vencer o porteiro dos parceiros. E isso fica muito claro em todas as conversas que eu tenho com os nossos parceiros todos os meses. Eu acho que o segundo grande motivo que permite que a gente tenha essa melhoria da rentabilidade do negócio do shopping é a inovação no nosso negócio core de shopping. E aqui eu estou falando de duas coisas diferentes. A primeira são inovações pequenas, dezenas de ajustes que a gente faz todos os dias, que melhoram os fluxos, melhoram as conversões e que permite que a gente tenha a máquina sempre olhar, com óleo aqui, garantindo as conversões ótimas, garantindo a melhor experiência possível para os nossos usuários e a melhor venda para os nossos parceiros, né? E o segundo bloco são inovações de modelos de negócio, novas maneiras de apresentar o nosso produto e gerar valor para os dois lados da nossa plataforma, né? Então, acho que do Melius Ads, a gente segue com um crescimento bastante significativo, é uma vertical de negócio que gera exposição para as marcas e venda, a partir do momento que a gente mostra para os nossos usuários e aumenta a exposição para os nossos usuários de cada um dos nossos parceiros. Outro exemplo aqui, são as ofertas selecionadas, que agora a gente mostra no nosso app, que são ofertas selecionadas pela própria comunidade, garante a relevância daqueles produtos que a gente está ofertando para os nossos usuários. Eles mesmos escolhem os produtos que vão aparecer no topo. Calendário Melius e campanhas que ajudam a reduzir a sazonalidade do e-commerce geral. A gente cria datas do Melius que ajudam a balancear a queda sazonal, né, de shopping no primeiro semestre do ano e gera uma receita, incremento de receita muito relevante para os nossos parceiros nessas datas exclusivas Melius, e além de diversas outras campanhas, modelos de negócio que geram valor aqui no nosso negócio e permitem esse aumento da rentabilidade.
E o terceiro ponto, para mim, é o que sustenta todos os demais, né? A gente tem falado aqui das nossas otimizações de margem de cashback, dos testes que a gente roda com esse percentual de cashback. A gente tem falado da redução de investimento de marketing. E o que a gente vê do outro lado são os usuários que continuam comprando com uma experiência ótima para comprar e gerar valor com cashback e com esse prazer de ganhar sempre cada vez mais presente, né? Então, acho que isso, a retenção dos nossos usuários do shopping é o que permite que a gente faça todo esse trabalho de otimização de margem, ao mesmo tempo que a receita cai só 5%. Então, acho que isso é muito prova do valor que a gente gera para os nossos usuários. Falando um pouquinho de shopping internacional, pode passar uma página, por favor? E essa é uma página aqui que é muito gostosa de ver, assim. A gente passa um filme na cabeça de todo mundo aqui, conversando com a turma que estava aqui em 2015, 2014. A gente vê o Picodi muito parecido com o que era o Melios naquela época. É um business que está crescendo muito rápido, a operação de cashback. Então, quando a gente olha o número de novos compradores, o número de compradores, perdão, houve um crescimento aqui de quase 3 vezes no segundo trimestre de 22 para o segundo trimestre de 23, o que gerou um crescimento equiparável da receita líquida da operação de cashback. Quando a gente olha os demonstrativos financeiros, esses resultados ainda não se mostram na receita total, por uma substituição da operação legada de cupom, que a gente já tem falado há bastante tempo, que é o nosso objetivo, mas que substitui uma receita de cupom por uma receita de cashback que tem muito mais qualidade, porque é uma receita que o usuário volta a comprar e acaba se tornando uma receita recorrente para o Picodi ao longo do tempo. A consequência disso é que, à medida que a gente vai colocando novos usuários e novas safras para dentro, a receita do Picodi de cashback cresce numa velocidade muito alta. Então, isso é muito importante aqui para o nosso negócio e a gente tem muito valor, né? São duas as métricas chaves do Picodi que a gente acompanha todos os dias. A primeira é esse número de compradores e aquisição de novos usuários. Como eu falei, cresceu muito do segundo trimestre de 22 para o segundo trimestre de 23, e a gente atingiu a meta, o marco aqui de 2,4 milhões de contas abertas acumuladas, em menos de 2 anos, então bem mais rápido do que a gente conseguiu fazer com o Melios lá atrás. E a segunda grande métrica é a retenção dos usuários, que está em linha com o Melios, em linha com o nosso histórico, e permite a gente fazer essa projeção de que, à medida que a gente for colocando novas safras em cima das safras que já foram adquiridas, a gente vai gerar um resultado cada vez mais exponencial do crescimento do cashback do Picodi. A consequência disso é que a nossa expectativa para o business do Picodi é que ele siga crescendo, seja cada vez mais relevante para os resultados do todo no médio prazo e gere, além disso, uma diversificação muito importante geográfica da origem das nossas receitas, porque a gente passa agora a ter exposição não só ao Brasil, mas a 44 países. Esse é um pouco do que eu queria falar para vocês do Business Shopping. Vou passar a palavra para o André, que vai falar do nosso vertical de serviços financeiros e a nossa parceria com o BV. Obrigado, Gabriel. Bom dia aí a todos. Prazer em falar com vocês mais esse trimestre. Aqui vou passar rapidamente para essa página aqui, que acho que o Israel já comentou um pouco, né, mostrando o estado atual que a gente está em relação à parceria que a gente comunicou ali no finalzinho do ano passado, né, com o BV. Acho que a gente superou algumas etapas importantes ali do deal negociado, né? Acho que durante o segundo trimestre a gente teve a conclusão ali da assinatura do SPA e a submissão ali, além da ratificação ali do acordo comercial e a submissão do deal com o BV para os órgãos reguladores. Como o Israel já adiantou, ontem já teve uma sinalização positiva ali do CAD, que era uma das instâncias ali pendentes, e agora a gente está pendente ali da aprovação do regulador do Banco Central, que a gente espera aí que aconteça nos próximos 6 a 12 meses ali, dentro do prazo previsto ali pelo regulador. Só que, em paralelo a isso, a gente já tem colocado de pé toda a parte do acordo comercial que a gente firmou, Melios BV, ali no final do ano passado. Pode passar uma página, por favor. E acho que é isso que a gente dedicou ali no primeiro semestre. A gente já veio dando um pouco de cor em relação a isso na nossa última apresentação de resultados. Acho que a gente atingiu alguns milestones bem importantes aqui, coroando, acho que o sucesso ali dessa primeira fase da parceria, né? Então, a gente iniciou os primeiros desenvolvimentos ali já no início do ano, né, assim que foi firmado o acordo comercial com o Banco BV. E aí, só para deixar um pouco mais claro ali para todo mundo,
toda a parte de infraestrutura, né, dos serviços financeiros do Melius, ele continua existindo em cima da plataforma de Bank as a Service do Bank, né? Mas toda a parte de regulatória de instituição financeira, a gente fez a migração ali até então da instituição Acesso, instituição de pagamento, para o Banco BV. Então, a parte de conta digital, a parte de cartão e outros serviços financeiros que a gente vai construir a partir daqui em cima do que foi combinado ali no acordo comercial. Então, a gente gastou esses 6 primeiros meses fazendo essa migração, e acho que a gente superou as melhores das nossas expectativas. A gente já tinha expectativas muito boas de como seria essa primeira fase ali do projeto, mas felizmente ali os times puderam trabalhar junto nesse processo ali de integração entre as tecnologias ali das 3 empresas, e a gente, um tempo até mais rápido do que a gente imaginava, a gente conseguiu colocar de pé essa nova estrutura Melius, Bank e BV. Então, a gente terminou isso ao longo do segundo trimestre. Conforme a gente foi evoluindo nas integrações, boa parte das contas, a gente já começou a fazer a abertura de contas e emissão de cartões na estrutura do Banco BV, e finalizado 100% dessas integrações, que aconteceu ali exatamente no dia 4 de julho, 100% das novas contas Melius passaram a ser abertas na instituição financeira do Banco BV. Durante o primeiro semestre, ali, né, como a gente estava nessa etapa de migração, né, das tecnologias, a gente deu uma desacelerada na abertura de contas, né, a gente deixou de investir ali em aquisições pagas, em marketing, dado que o foco era justamente a migração das tecnologias, e estamos retomando agora esse crescimento, uma vez que 100% das contas já estão sendo abertas ali no BV. Até adiantando um número aqui já de julho, né, que foi um mês cheio ali quando a gente estava com essa estrutura, a gente já está abrindo aí cerca de 60 mil contas por mês, contas digitais ali junto ao Banco BV. Contas essas que ainda assim são feitas com esforços 100% orgânicos aqui do nosso time e dos nossos esforços ali de conversão. Acho que a gente deu um pouco de disclosure disso no release de resultado. A gente tem investido muito pouco em marketing e provado ali da nossa eficiência de aquisição e de ativação de usuários nos nossos canais internos aqui de comunicação. No segundo semestre, a gente teve uma redução de quase 40% ali de investimentos de marketing, que deu ali menos de 2,5 milhões ali de custo com esse canal, dá menos de R$1 milhão por mês, e ainda assim conseguindo crescer e fazer essas aberturas de conta. E aí, dando um pouco de disclosure ali para o segundo semestre, né, o que a gente pode esperar disso? A gente tem uma etapa de tombamento das contas e cartões Melius que foram abertos ao longo do ano passado, ainda na estrutura de acesso, né? Então, essas contas elas vão deixar de estar na instituição Acesso e vão passar para a instituição BV. Então, tem essa fase de tombamento que a gente deve esperar isso ao longo do segundo semestre. E a escalada da criação de carteira de cartão de crédito. A gente já começou a fazer isso ao longo do segundo trimestre, e agora a operação a gente espera que no segundo semestre entre ali em velocidade de cruzeiro, à medida que a gente vai ganhando conforto junto ao time do BV para escalar essa operação. Até então, super sucesso ali perante os usuários, perante o time. A gente está super animado ali o que a gente vai entregar a partir daqui. E o terceiro ponto, que um dos grandes pontos importantes também é a agenda de novos produtos. Acho que a gente vai dar um disclosure maior disso no Melius Day, o Márcio vai comentar um pouquinho aqui daqui a pouco, mas já temos conversas e desenvolvimentos também de outros produtos, acessórios ali da conta digital, que são super importantes ali para a gente conseguir aumentar a monetização dessa conta e aumentar o LTV dos usuários na parceria ali junto com o Banco BV. Tudo isso perante ali ao nosso acordo comercial. Vou passar a palavra aqui para o Márcio agora, que vai dar um pouquinho de cor e disclosure aqui em relação aos números ali do segundo trimestre. Obrigado, André. Passando o slide, por favor, Fê. O slide que é um pilar, com certeza, não só desse resultado, mas do ano como um todo, né? A gente vem falando aí insistentemente para o mercado que a gente está com os esforços todos na base de redução de custos e despesas, e aqui é um pouco do trabalho sendo entregue, a gente colhendo os frutos do que vem sendo feito desde lá do início do ano, né? A gente consegue mostrar nesse slide que a gente, entre o primeiro e o segundo trimestre, a gente reduziu despesas across the board, em todas as linhas e todas as rúbricas de despesas, né? A gente sai de um patamar de 112 milhões de despesas operacionais no quarto trimestre
reduzindo 18% para o primeiro T e chegando no segundo trimestre no patamar de 86 milhões de despesas totais no trimestre. Realmente é uma redução forte, 23%. Isso não é mérito só da diretoria, é mérito de todos os funcionários colaboradores do Melius. Fizemos uma revisão de todos os contratos, conversamos com nossos fornecedores, internalizamos certos serviços. Então, é mérito de todos que estão aqui dentro do Melius hoje e conseguiram contribuir para que chegássemos nessa estrutura de custos mais enxuta, né? E que a gente ainda consegue ver um upside para o segundo semestre. Então, certamente, esse número de 86 é uma base para o segundo trimestre. Óbvio que aqui também, vocês sabem, tem um percentual que é um custo variável, que diz respeito à receita do e-commerce, né? Que tem a questão da despesa de cashback, mas o custo fixo como um todo, podem ter certeza que é desse patamar para baixo. Quando a gente pega os números da controladora, os números também são expressivos, né? Eles se refletem em números da controladora. A gente sai de um patamar no quarto trimestre de 92,4 milhões e chega no segundo trimestre em 61,5 milhões. São 33% de redução nesses 6 primeiros meses do ano. Então, realmente, a companhia movendo aqui todos os esforços para a gente entregar uma estrutura de custo no final do ano que seja muito diferente, muito mais enxuta daquela que a gente começou. E, obviamente, tem do ponto de vista da receita, como o Israel comentou no início do nosso call aqui, nesse segundo semestre a gente volta também a falar um pouco de receita, né? Já que esses cartões e essas contas que estão sendo emitidas, que o André acabou de mencionar, eles passam a ser remunerados pelo BV, então a gente é remunerada por cada conta ativada e cartão ativado, além do e-commerce no segundo semestre do ano, sazonalmente ser melhor, né? Então a gente tem expectativa aí de um e-commerce melhorar no segundo semestre em comparação a esse primeiro que nós passamos. Passando para o próximo slide, por favor, Fê, a gente mostra o bottom line, né? O EBITDA da companhia nesse mesmo período que eu comentei no slide anterior. Então, a gente consegue ver realmente que os esforços da companhia estão se trazendo aqui em números, né? No consolidado, a gente sai de um patamar de EBITDA de 45 milhões, 45,9 milhões no segundo trimestre do ano passado, para um patamar de 14 milhões negativos nesse trimestre. Ainda não conseguimos atingir nosso objetivo de break-even operacionalmente a companhia, mas a gente consegue ver que estamos muito próximos, né? A gente não teve uma redução robusta em relação ao primeiro trimestre, por uma questão de sazonalidade. O segundo trimestre, como o mercado sabe, é um trimestre que sazonalmente é mais fraco para o e-commerce, para o varejo como um todo, mas a expectativa é que, nesse segundo semestre, a gente realmente consiga chegar nesse break-even e, a partir do ano que vem, vai ser geração de caixa contínua para a companhia. Em termos de controladora, os números ainda são melhores. A gente sai de um patamar do segundo trimestre de 46,4 milhões negativos para um patamar de 8,7 milhões negativos nesse segundo trimestre, uma melhora de 81% no período de um ano. O EBITDA ajustado, que são aqueles que a gente exclui os itens extraordinários, demonstram nessa mesma direção, né? A gente sai num patamar, a gente tem um ganho de eficiência aí de 77% na controladora e 57% no consolidado. Então, realmente, mostrando a direção para o break-even da companhia, que certamente vai acontecer ao longo desse segundo semestre desse ano. Mais um slide, por favor, Fê. E aqui, de forma muito transparente, a gente traz a figura do caixa em relação ao último trimestre, né? Então, essa primeira barra, que é o caixa que a gente fechou no primeiro trimestre, só fazendo um disclaimer que é um pouco diferente da figura que vocês viram no resultado do primeiro trimestre, porque aqui exclui o Bankly. Inclusive, ao longo de todo o nosso release, a gente deu esse disclaimer falando que o Bankly, já que a gente assinou o SPA com o Bankly, ele passa a ser um ativo disponível para venda. Então, por norma contábil, né, de acordo com o IFRS 5, a gente exclui ele do resultado consolidado da companhia, aparecendo só após o resultado líquido, com uma figura de saldo na demonstração de resultado. Então, a gente sai de um caixa que, excluindo o Bankly, seria de 422 milhões no primeiro trimestre e chega a 396 milhões nesse segundo trimestre. O importante mostrar aqui é que apenas 8 milhões se referem à redução de caixa devido à operação da companhia efetivamente. Todas as outras reduções de caixas são itens extraordinários. 7 milhões são questões de
questões pontuais de mudança de fluxograma de pagamento, de faturamento, que a gente deixou de receber no segundo trimestre e recebeu no terceiro trimestre, então já foi revertido. E o restante são itens extraordinários por conta da assinatura do SPA do Bank, né? A gente teve que fazer o pagamento para os nossos assessores jurídicos e financeiros e teve o earnout das empresas adquiridas. Esses itens extraordinários provavelmente não vão mais impactar o resultado da companhia no terceiro trimestre, ou seja, a gente está falando aqui de uma redução que teve aproximadamente de 8 milhões na operação, que tende a ser zerada. Tá? Então, a partir muito em breve, essa queima ela passa a ser geração de caixa positiva para a companhia. Ok? E avançando mais um slide, por gentileza, Fê, o nosso tão falado Melius Day, né? Que a gente está começamos a trabalhar no Melius Day com muito carinho. Aí a gente quer realmente trazer um evento que traga uma abordagem não só do core business e-commerce, mas também da parceria estratégica com o BV e das nossas adquiridas. Acho que tem muito a se falar do Picodi. Realmente, os números do Picodi vêm surpreendendo muito e a gente vai conseguir passar um pouco dessa mensagem para vocês no Melhor Day. Fica o convite, ainda sem data confirmada, porque faltam detalhes para a gente confirmar o local e a hora certinha, mas que será ali provavelmente na segunda quinzena de setembro, tá? Um evento que a gente vai tratar de estratégia e também de números, já que a composição de receita e despesa do Melius vem mudando tanto ao longo do ano, a gente acha fair, a gente acha justo com o mercado que a gente consiga dar uma base para você de expectativa para esse ano e para o próximo ano, né? Então, para fins de receita, para fins de GMV, para fins de despesas, para fins de EBITDA, para fins de ramp-up de cartão, de conta, para fins de Picodi. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Acho que vai ser um evento que o mercado certamente vai gostar bastante. E com isso, eu encerro a apresentação do webcast e vou passar para nossas perguntas. Lembrando que, para fazer alguma pergunta, basta clicar no levantar a mão, na parte de baixo da tela, e que eu vou liberar o áudio de vocês, tá? Nossa primeira pergunta, indo direto para a nossa primeira pergunta, então, ela vem do Ricardo Buspiegel, do BTG. Ricardo, seu áudio está liberado. Por favor, pode fazer sua pergunta. Bom dia, Israel, Gabriel, André e Márcio, obrigado pela apresentação. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. No primeiro semestre, a Melius registrou um prejuízo aí de quase uns 20 milhões de reais, já expurgando o Bankly e eventos não recorrentes, né? Pensando no target break-even e EBITDA para o ano como um todo, então estaria implícito um resultado positivo por trimestre de pelo menos uns 10 milhões, versus praticamente 12 milhões negativos do Q2. Então, eu queria primeiro confirmar se faz sentido esperar isso, né, olhando para frente, e se já faria sentido a gente ver um EBITDA positivo, né, no território positivo no Q3. E para minha segunda pergunta sobre outro tema, na apresentação vocês comentaram um pouco de novos produtos que podem melhorar a experiência do usuário e até reduzir um pouco a necessidade de marketing pago e melhorar o crescimento, né? Além obviamente, dos produtos que vocês já mencionaram, né, relacionados com os produtos financeiros, faz sentido a gente esperar algum outro novo produto dentro da Melius nos próximos trimestres? Obrigado. Se pegar essa segunda aqui, começar por ela, obrigado pela pergunta, Ricardo. Em relação aos novos produtos, né, assim, acho que certamente o carro-chefe aqui do segundo semestre, além dos resultados de shopping, como o Gabriel já comentou ali, que naturalmente, pela própria sazonalidade e recuperação do mercado de conjunturas macro, tendem a melhorar. O carro-chefe em serviços financeiros, ainda no segundo semestre, é conta e cartão, e a gente já começou os desenvolvimentos de novos produtos que a gente deve ver os resultados aparecendo no quarto trimestre, tá? E certamente rampando ali ao longo de 2024. Então, o impacto, além de conta e cartão de novos serviços, começa a acontecer ali no quarto trimestre, sendo que conta e cartão a gente já está vendo, né? Já começou, como eu comentei ali, a gente já tem emitido cartões e contas, já estão entrando em velocidade de cruzeiro já agora a partir do terceiro trimestre, e aí dando um pouco de disclosure ali desses novos produtos e serviços, a gente vai dar mais detalhes no Melius Day, mas que já tem desenvolvimento sendo iniciado, aí a gente passa por seguro, por alguns produtos ali de empréstimos ali em parceria com o BV e ou produtos de investimento ali e outros produtos acessórios de conta. Mas certamente resultados disso
de fato, ali a partir do quarto trimestre, rampando no ano que vem. Aí a primeira pergunta, Márcio, quer puxar aí? Eu puxo aqui. Ricardo, obrigado pela pergunta. A meta é realmente desafiadora, e é isso. Tá? Estamos trabalhando aqui, a nossa meta interna, só lembrando, é na controladora a gente atingir o break-even operacional da companhia, né? Obviamente, excluindo esses itens extraordinários, etc., break-even operacional. E nós estamos, sim, perseguindo ela, né? Então, a tendência aqui é, no terceiro trimestre, mostrar resultados melhores do que o segundo trimestre, melhores do que o primeiro trimestre, inclusive, do que o primeiro semestre como um todo, basicamente vindo incrementos da linha de receita, né? Como a gente falou aqui, da parceria estratégica com o BV, que a gente começou a abrir contas e emitir cartões. Tem a sazonalidade do e-commerce, que certamente vai ajudar também, e a gente continua nos trabalhos para redução de custos e despesas. Então, a meta continua, a nossa meta interna, né, que é audaciosa, é desafiadora, ela permanece em a gente brequivar operacionalmente a companhia na controladora. Não, super claro. E se eu puder fazer mais uma pergunta também, se puder comentar um pouquinho, né, sobre é, quais são possíveis usos do caixa que a companhia tem hoje, e vai ainda aumentar um pouco com a venda do Bankly, com a aprovação do Banco Central, né? Se pegar quase 400 milhões de caixa, somar com mais ou menos 200 milhões do Bankly, você chegaria a uns 600 por volta disso, né? E a companhia, como a gente está comentando aqui, muito próxima de atingir o seu break-even. Então, poderia comentar, né, se, por exemplo, o quanto faria sentido de distribuir para os acionistas e se tem algum outro uso que vocês têm em mente para esse caixa já meio mapeado. Obrigado. Será que eu pego aqui, Márcio? Obrigado. Fala, Ricardo. Obrigado pela pergunta. A gente está numa situação bastante confortável de caixa, né? Isso deixa a gente trabalhar aqui sabendo priorizar bem as coisas, sabendo trabalhar com calma para tomar as decisões. Ao mesmo tempo, né, uma coisa que eu tenho falado com diversos investidores, né, para a gente chegar nessa posição confortável de caixa, a gente teve que remar bastante. Então, a gente sabe o quanto que é complicado levantar capital. A gente não começou ontem, tem 12 anos que para mais aqui que nós estamos fazendo esse negócio com muito esforço. Então, o IPO e o follow-on foram muito importantes, né, para a gente ter essa posição confortável que nós temos hoje. Então, acho que a gente não diminui assim, a importância de manter um caixa robusto. Acho que é bom deixar isso bastante claro. No entanto, existem conversas internas, a gente já vem falando com o nosso conselho, sobre o uso desses recursos e uma eventual redução de capital ali ancorada próximo aos valores da venda de Bentley, tá? Então, essas conversas, elas acontecem, eu digo que elas evoluem aí mensalmente nos papos no nosso conselho. A minha expectativa é trazer no Melius Day já algo mais concreto, um martelo mais batido sobre esse tópico, e então acho que fica a cena aí para a gente falar um pouco mais em setembro no Melius Day, mas é algo que está sim sendo considerado, tá? E o motivo da gente não considerar, ou pelo menos não estar falando sobre isso com o conselho nesse momento, numa redução de capital maior do que isso, é que ainda existem uma série de outras opcionalidades que a gente estuda, que a gente analisa, seja de M&A, seja de crescimento aqui em P&D de alguma linha de negócio nossa que esteja indo bem e dando pista, né, para a gente continuar investindo e gerando caixa com ela. Então, eu acho que cenas dos próximos capítulos aí, mas estamos, eu particularmente, né, por isso que eu puxei a resposta aqui, tenho isso como minha prioridade e pretendo dar mais clareza aí no Melius Day. Super claro, pessoal. Obrigado. Obrigado, Ricardo. A nossa próxima pergunta vem da Mirela Oliveira, do Bank of America. Mirela, tudo bem? Seu áudio está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço para fazer perguntas. São duas perguntas relacionadas a Bentley, se vocês puderem comentar um pouco mais
sobre como foi a queima, né, de caixa standalone agora no segundo TRI e o que a gente deve esperar para os próximos trimestres. E aí a segunda pergunta relacionada aos gastos one-off com a transação de Bankley, se eles já foram pagos integralmente ou se a gente ainda deve ver algum impacto nos próximos TRIs. Boa. Eu posso pegar aqui inicialmente, Mirela. Obrigado pela pergunta. A redução, o Bankly, como você bem sabe, é o ativo que hoje ele queima mais caixa, vamos dizer assim, né, operacionalmente falando. O mesmo trabalho que nós fizemos, que nós estamos fazendo no Melius ao longo desse primeiro semestre do ano, ele começou a ser feito no Bankly no meio do segundo trimestre, tá? Então, de acordo com a nossa expectativa aqui, vou evitar guidance aqui, vou deixar o guidance para o Melius Day, mas de acordo com a nossa expectativa é que ao longo do segundo semestre ocorra uma redução dessa queima de caixa do Bankly consistentemente. Tá? Então, ainda assim, vai queimar provavelmente no terceiro trimestre, mas deve haver uma redução já para esse próximo trimestre. No segundo semestre como um todo, a redução vai ser muito nítida. E aí eu vou evitar e falar em números de novo, para deixar os números para o Melius Day. Tá? A sua segunda pergunta era relativa a itens extraordinários que podem vir a cair no resultado. Diria que os principais desse meio do ano caíram agora por conta da assinatura do SPA e do Bankly. Ainda tem valores que podem correr até o final do ano, baseado, né, tem a questão das aprovações dos órgãos reguladores depois do closing da operação. Então, os nossos assessores continuam conosco até o closing da operação como um todo, mas eu diria que os principais valores, pensando nesses próximos 3 meses, nesse próximo trimestre, pelo menos, eu posso dizer que passou. Tá? Eu não vejo aqui grandes embolsos que a gente vai fazer no terceiro trimestre por essas questões de assessores financeiros e jurídicos. Tá? Perfeito, obrigada, Márcio. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem do Andrew, do Morgan Stanley. Andrew, good to see you again. Please. Hi, thanks for the question. We've heard a lot about the cross-border operators increasing in Brazil. I know you've done business with the likes of Shopee, Shein. I'm curious your view of how relevant this channel is, how the conversations are going, and the extent that further growth in these platforms can be a driver for your Brazil GMV over the coming quarters. Thank you. Obrigado pela pergunta, Andrew. Eu vou responder aqui em português. Sim, a gente tem acompanhado muito de perto o crescimento desses players cross-border. Inclusive, nós temos um relacionamento, né, com vários deles. Então, por exemplo, Shopee, AliExpress são grandes parceiros importantes aqui no nosso negócio. E trabalhando também, obviamente, para trazer outros players para o relacionamento para a gente. Eu acho que, de forma geral, a gente vê com o movimento com bons olhos. E essa competição no mercado brasileiro, obviamente, é importante para um player como a gente, que gera venda para os nossos parceiros, né? E isso traz novas verbas de marketing, novos investimentos de entrada e competição no mercado. Isso é bastante positivo para a gente e a gente tem conversado e negociado com todos eles. Great. Thanks for the color. We'll look forward to the Melius Day. Thank you. Ok, thank you, Andrew. Pessoal, não temos mais perguntas por hoje. Eu conversei bastante com os analistas ontem à noite e hoje antes do webcast. Dito isso, eu passo as palavras aqui para as considerações finais do Israel. Israel, por favor. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos pela presença. Mais uma vez, seguimos extremamente focados aqui no nosso objetivo. Acho que estamos realmente no caminho certo. A companhia vem reduzindo a sua estrutura de custos, vem trabalhando em novas linhas de receita, algumas delas já lançadas agora no final do segundo trimestre, que é a parceria com o BV na parte de contas e cartão. Então, acho que tudo mais que falamos hoje, né, a respeito do shopping internacional e as demais empresas, nos deixa bastante animados assim, para o segundo semestre. O início do ano foi um início do ano duro,
onde que a gente teve que fazer uma grande mudança no negócio ali após o anúncio da parceria com o BV. Então foram meses de muito trabalho, mas que, olhando para trás, nesses últimos 6 meses aqui, eu acho que missão cumprida. E agora cumprir a próxima missão, que nós estamos cansados de falar aqui, né? E tudo bem de continuar repetindo, que é justamente chegar a companhia no break-even e entrar no ano de 2024 nas margens conhecidas que já tínhamos antes do nosso IPO. Obrigado a todos. Obrigado, bom dia.